Amém. Que bom estarmos aqui nessa noite, né? Abra sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós cremos que o Senhor se faz presente, Deus de Israel, Deus soberano, Deus que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, nós estaremos lendo esse texto para a gente compartilhar a palavra do Senhor, né, dando sequência à série de mensagens que começamos, né, domingo passado. Jesus está voltando. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. Amém. Senhor, eu amo a tua palavra. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, digno de receber todo louvor e toda adoração, nós celebramos ao Senhor por esse momento, por esse culto, Senhor, por essa oportunidade nesse culto fé, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, e sermos ministrados pela Tua palavra. Como é bom render graças, como é bom celebrar e adorar ao Senhor, pelo dia, pela semana que estamos tendo e por tudo aquilo que Tu és, meu Pai. Agora vamos ouvir da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo, pela misericórdia e graça do Senhor, venha nos abençoar. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe o nosso coração, o Senhor sabe o que nós passamos, o que somos e o que seremos, meu Pai, e pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós. Fale conosco, Jesus, nos ensina a Tua palavra, ministre vida ao nosso coração, repreenda e expulse tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra. Se há algum espírito das trevas tentando roubar a paz interior, se há algum espírito maligno querendo trazer enfermidade, querendo trazer situações adversas, nós repreendemos agora em nome do Senhor. Queremos estar aqui, Senhor, presencialmente, não só com o nosso corpo físico, mas com a nossa mente também, recebendo daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, leve a nossa mente cativa até o Teu trono e que o Senhor nos abençoe poderosamente. Também oro por aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, que o Senhor os abençoe, fale os seus corações agora e ministre essa palavra que é viva, que é poderosa e que é eficaz, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Nós fomos ministrados a semana passada, né, o domingo passado, melhor dizendo, né? Semana passada não, domingo passado, né, essa semana ainda, a primeira ministração sobre Jesus está voltando, e a pastora falou sobre os tempos, a importância de nós sabermos ler o tempo, fazer a leitura do tempo, fazer a leitura daquilo que está acontecendo, de como os dias estão acelerados para a vinda do Messias, para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos aqui o ano passado, se não me engano, um estudo muito profundo, quase 6 meses de estudo sobre a vinda do Senhor Jesus, né? Falamos sobre toda a teologia bíblica, falamos sobre todos os acontecimentos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, falamos sobre o princípio das dores, né? O início, o princípio que ainda não é o fim, e quando a gente vê situações como essa que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, obrigado, Valdrino. Quando a gente vê
esses fenômenos acontecendo, esses desastres acontecendo, a gente precisa começar a fazer a leitura do que isso representa. Porque é muito mais do que a força da natureza, é muito mais do que talvez a falta de planejamento, de estrutura, né? Eu entendo que a gente precisa estudar cada vez quando acontecem essas coisas, quando acontecem essas catástrofes, esses desastres naturais, a gente precisa diagnosticar o tempo, fazer a leitura do tempo, para entendermos o que está acontecendo. Porque sabe, irmãos, nós temos um Deus que Ele é justiça, nós temos um Deus que é amor, nós temos um Pai que nos ama de uma forma sobrenatural, mas nós temos um Pai que Ele também, Ele se ira. A ira dele é derramada sobre a humanidade todas as vezes que o pecado chega nos céus, o cheiro do pecado chega nos céus. Quanto mais o homem pratica o pecado, quanto mais o homem pratica coisas que desagradam a Deus, a ira de Deus é derramada. Deus vai dando a oportunidade do amor, né? Deus vai dando a oportunidade do amor. Até que chega um momento que ele derrama a ira de Deus, ele derrama a ira dele, é a vontade dele, né? Embora a gente é solidário com o que está acontecendo, longe de colocar culpa ou dizer que eles são culpados disso, mas a gente precisa fazer a leitura do que acontece nos lugares, do que o homem faz em decorrência do pecado, e aquilo desagrada a Deus, e aquilo chega a ter o trono dos céus, né? Nós tivemos informações, né? Às vezes a gente está num país tão grande de dimensões continentais, a gente não consegue às vezes fazer as leituras das coisas, né? E as informações vêm chegando de pastores, de líderes, de pessoas que conhecem a região, né? E o Rio Grande do Sul é uma região, segundo as pessoas, aqueles que estão lá, aqueles que conhecem, que já visitaram, né? O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais terreiros de macumba no Brasil, né? Superando a própria Bahia, né? A Bahia, em Salvador, eu estive uma vez em Salvador, qualquer lagoa que você encontra, você vê um despacho, né? E lá supera o número de terreiros de macumba que tem no Rio Grande do Sul, né? Eu vi um dado de um pastor dizendo... Desculpa aí, gente, não deu para abafar aqui não, né? Eu vi o dado de um pastor que tem 87 cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. Você consegue imaginar 87 cidades que não tem uma igreja evangélica, né? Então, há toda uma situação que é praticada, e eu entendo o seguinte: todas as vezes que o mal predomina, Deus age de alguma maneira para ensinar. Deus age de alguma maneira, ainda que seja com dor, ainda seja com perca, e a gente sente a perca, a gente sente a dor, a gente se coloca muitas vezes no lugar daquele pessoal, né? Enfrentando aquilo ali e passando dificuldades, e ainda vendo o poder público que deveria amparar, vendo políticos, né, que desfazem da situação de uma forma desumana. Então a gente precisa compreender os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esse texto, e nós vemos que o Senhor, o texto ele vai falar para nós, vai ministrar o nosso coração como igreja, e esse texto bíblico aqui, ele exalta a presença de Deus, ele exalta a majestade do Senhor Jesus Cristo, né? É longe de ser um texto motivacional, mas é um texto que fala da pessoa de Jesus, quem é o Senhor Jesus, e como nós temos acesso à presença do Senhor, como nós temos acesso à presença de Deus, né? Então, não é um texto que vem trazer para nós, assim, técnicas motivacionais, como a gente vê hoje, muitas técnicas por aí motivacionais,
que diariamente a gente vê para motivar, para que a gente tenha um dia melhor, para que a gente tenha uma semana melhor. Então o texto vai apresentar Jesus. E o texto vai dizer que Jesus é o sacerdote perfeito. O texto vai dizer que Jesus é maior do que Moisés, que foi um grande profeta. O texto vai dizer que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é maior do que todos os sacerdotes, né? E para o judeu, o hebreu, ele compreendia muito bem isso, qual era a função do sacerdote. Desde o Velho Testamento nós encontramos a pessoa do sacerdote, a pessoa do profeta, né? O sacerdote é aquele que levava as causas as causas do ser humano até a presença de Deus. Era ele que era o responsável de ir na presença do Senhor. Era ele que era responsável de levar as minhas causas diante de Deus, de levar os meus pecados, de pedir perdão pelos meus pecados, né? A figura do profeta, aquele que recebia de Deus a palavra e ele vinha então e falava no nome do Senhor. Então o hebreu compreendia muito bem isso. E aqui esse texto vai apresentar que Jesus é maior, e quando Jesus vem à terra, e Jesus veio pela primeira vez e voltará uma segunda vez, né? Jesus ele então exerce o sacerdote de profeta, o ministério de profeta, de sacerdote e de rei, né? E aí nós observamos que esse texto vem falar para nós, vem ministrar ao nosso coração como igreja, porque a igreja tem sido perseguida. Desde que a igreja chega e estabelece na terra, a igreja ela sempre é perseguida, ela nunca é compreendida, ela nunca é aceita, porque a igreja ela traz valores diferentes do que o mundo está querendo. A igreja ela traz valores diferentes do que o mundo está acostumado, né? Como eu disse domingo passado, me referindo lá, não sei se a gente define aquele evento lá no Rio de Janeiro como, né, um grande ato satânico, um grande ato de sensualidade, de prostituição, né? Quem é mais antigo vai entender a expressão que eu vou usar, um cabaré a céu aberto, né? Eu não sei como define aquilo, mas eu disse o seguinte: o mundo está sendo cada vez mundo, e isso atrai, as pessoas aplaudem, as pessoas vão, as pessoas investem. Pais levaram seus filhos, estavam lá celebrando, né, assistindo aquilo ali na maior naturalidade. Celebrando aquilo ali na maior naturalidade, né? O mundo está sendo mundo, eles estão recebendo as coisas. Então a igreja ela é indigesta, porque a igreja ela fala no nome do Senhor, a igreja não é aceita, a igreja é perseguida, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não prevalecem. Quando nós olhamos aqui para Hebreus, agora no capítulo 11, Hebreus fala sobre a galeria dos heróis da fé. E eu gosto muito de ler esse capítulo 11 de Hebreus, porque vai dizer assim em um dos versículos: homens e mulheres que o mundo não era dignos deles. Já imaginou isso? Homens e mulheres fiéis a Jesus, pessoas simples como você, como eu, pessoas trabalhadoras, pessoas de família, mas que serviram a Deus, mas que amaram tanto a Jesus, que renunciaram, que abriram mão do mundo, que viveram para o Senhor. Pessoas que o escritor vai dizer assim: essas pessoas não eram dignas de estar no mundo. Tamanho era o nível de fé, tamanho era o nível de comprometimento, tamanho era o nível de expectativa que eles tinham, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo nós precisamos ficar firmes no Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos ficar firmes na presença do Senhor, na expectativa da volta do Senhor. Nós precisamos estar alicerçados. E aí esse texto vai nos orientar o que fazer como igreja, o que nós precisamos. E nós encontramos no versículo 19 a primeira orientação
que o Senhor traz, né, a primeira verdade que o Senhor traz, o primeiro motivo ou orientações para as nossas vidas. Porque o texto bíblico vai nos dizer que nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ter ousadia para entrar na presença do Senhor. Ter ousadia para estar na presença do Senhor, irmão, para entrar na presença de Deus, né? Para entrar na presença do Senhor dos exércitos. Tenha ousadia para entrar na presença. E como nós entramos na presença do Senhor? Nós entramos na presença do Senhor através da experiência do novo nascimento. É impossível entrar na presença do Senhor se não tiver experiência de novo nascimento, de nascer de novo, de entregar a vida para o Senhor dos exércitos, de entrar na presença do Senhor. Então, para o judeu, ele sabia muito bem como era essa questão do sacerdote, o serviço do sacerdote, a preparação que o sacerdote tinha. Ele não ia na presença de Deus de qualquer maneira, ele tinha toda uma preparação, desde as roupas especiais que ele tinha, desde a preparação com o corpo físico, desde a preparação espiritual, para que ele pudesse chegar na presença do Senhor, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Havia toda uma preparação. Então, nós precisamos entender a necessidade de permanecer, de entrar na presença do Senhor, e nós entramos. E nós entramos quando nós aceitamos o Senhor como Salvador. Então, agora é preciso permanecer na presença. Há pessoas que elas estão brincando com a situação, elas estão brincando de ser crente, porque elas acham que só de entrar, só de receber, eu agora sou crente, eu sou servo, aceitei Jesus. Elas acham que isso já é o suficiente para que possam estar preparados para subir para a eternidade. E aí não permanece na presença, sai da presença, busca situações lá fora. Então nós precisamos habitar sempre na presença. Uma igreja preparada para a vinda de Jesus, um servo, um crente, um homem, uma mulher preparada, precisa entender a necessidade de habitar na presença. Você precisa permanecer na presença do Senhor, permanecer na fé, permanecer com o Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 20 vai nos dizer assim, olha, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, um caminho especial, um caminho único, um caminho sobrenatural, Quando João capítulo 14, Jesus conversando com os discípulos, e Tomé então diz, Senhor, nos mostre quem é Deus. E Jesus fala assim, Tomé, eu estou com vocês tanto tempo e vocês não sabem, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor nos deu um vivo e novo caminho. A presença do Senhor é uma presença viva. O caminho do Senhor é um caminho novo. Então o mundo não gosta de nós porque nós temos um caminhar diferente do mundo. Nós temos um caminhar, nós temos posturas, nós temos princípios, valores que o mundo não gosta, porque é um caminho diferente, é um caminho novo e é o único caminho que nos conduz para os céus, Mas também nós precisamos entender a importância de permanecer na presença do Senhor. O versículo de número 22 vai nos dizer assim: aproximemo-nos com um coração sincero, aproximemo-nos com um coração verdadeiro, com um coração aberto, com um coração sincero diante do Senhor, com um coração honesto, com sinceridade, A expressão sincero vem de sincera, sem máscara, Diz os estudiosos que haviam algumas maneiras, algumas técnicas de burlar as coisas, O velho jeitinho que a gente conhece aqui no Brasil havia também em outros lugares. E então os comerciantes, quando eles queriam esconder um defeito de uma madeira, de um móvel,
Às vezes fez aquele imóvel e apresentou um defeito, mas eles queriam vender aquilo, eles colocavam cera para tampar o buraco, tampar ali o lugar da imperfeição, né? E aí, quando as pessoas chegavam para comprar, né, aqueles móveis estavam dentro de tendas, de lugares escuros, e então aquelas que já conheciam essa artimanha, elas pegavam aquela peça e apresentavam aquela peça e colocavam à luz de uma vela, e começava a passar a vela pelaquela superfície, e aí logo aonde tinha cera, iria derreter a cera e ia aparecer a imperfeição. Então sinceridade é sem cera, sem máscaras, é abrir o coração para Deus, é apresentar na presença dEle e permanecer na presença dEle com sinceridade, diz o texto bíblico aqui, né, o verso 22, em plena certeza de fé, em plena certeza de fé. Então nós aprendemos que precisamos como igreja, precisamos como servos de Deus permanecer. A volta do Senhor dos exércitos virá, Jesus virá, isso é fato, e os dias estão acontecendo em uma velocidade extraordinária, mas para isso a gente precisa permanecer na presença. Nós já entramos com o novo nascimento, por isso todos precisam ter a oportunidade de entrar na presença do Senhor. Nós precisamos oferecer para as pessoas a oportunidade delas entrar na presença. E para isso a gente precisa expor a Bíblia para ela, a gente precisa levar ela até um lugar para ela expor, para ela ser exposta à palavra. A gente precisa oferecer para ela a oportunidade. Você quer entrar, você quer ser cristão, você quer entregar a vida a Cristo, né? Para depois ela permanecer na presença, ou seja, ela ter uma continuidade. Sabe, irmãos, estar preparado para Jesus é ser contínuo. Quantas pessoas entraram, mas já não são mais contínuos? Quantas pessoas entraram, mas não permaneceram? Quantas pessoas entraram, mas hoje já não tem mais continuidade de vida cristã? Já não permanece mais na sinceridade com o Senhor. Então, permanecer é ser contínuo. Então, permaneça continuamente com o Senhor Jesus. Permaneça na presença dEle, não saia da presença dEle. Permaneça, mesmo que o mundo se volte contra você, mesmo que as lutas aumentem, mesmo que todos te critiquem, mesmo que todos te julguem, permaneça. Permaneça, porque nós entramos através do sumo sacerdote, do sacerdote perfeito, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, persevere neste caminho, né? Persevere, versículo de número 23. Senhor, eu amo a tua palavra. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Então persevere neste caminho. Mantenha a perseverança, mantenha-se firme, guarde firme a esperança, né? Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de algo que irá acontecer, nós estamos falando de um futuro, nós estamos falando de uma promessa, ou seja, é algo que vai acontecer, é o amanhã. Então permaneça, tenha esperança. Seja firme, guarde, persevere nesse caminho. Há lutas, há dificuldades, assim todos nós sabemos. Jesus não prometeu uma vida fácil para nós. Jesus não prometeu um caminho sem obstáculos. Jesus não prometeu um caminho sem espinhos. Jesus não prometeu uma vida cristã sem dificuldades, sem lutas, sem perseguição, sem acusação, né? Jesus não prometeu nada disso, mas Ele prometeu que Ele estará conosco nesse caminho. Ele prometeu que no meio da luta Ele está com você, no meio da perseguição Ele está com você, né? Que Ele não te deixa, Ele não te abandona. Então permaneça até o cumprimento da promessa, porque quem prometeu é fiel, é digno de confiança, Ele irá cumprir.
Nós somos o povo da esperança. Então, para a volta do Senhor, persevere nesse caminho, não abandone esse caminho, não deixe esse caminho, né? Não dê uma voltinha lá fora, não saia desse caminho. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Olha, guardemos firmes a confissão da esperança, guardemos firme a promessa. Ele vai vir, Jesus vai me abençoar, a graça do Senhor vai me alcançar. Hoje está difícil, hoje foi um dia complicado, hoje foi um dia de luta, mas amanhã será melhor. Amanhã a promessa de Deus vai me alcançar. Não é isso que diz a palavra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós somos esse povo da esperança, irmãos, né? Somos o povo que espera ao cumprimento da promessa. Olha o que diz o versículo de número 32. Acompanha comigo aí a leitura desse mesmo capítulo 10 de Hebreus. Agora versículo 32. Senhor, eu amo a tua palavra. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Nós alcançaremos as promessas quando nós fizermos a vontade de Deus. Versículo 37, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Você é daquele que persevera. Irmãos, muitos entraram nesse caminho, mas já não estão, saíram, não permaneceram e retrocederam. E muitos que retrocederam para a perdição, retrocederam e não querem voltar mais, e não têm forças para voltar mais. Então nós somos daqueles que perseveram, daqueles que não abrem mão de estar na presença do Senhor, daqueles que valorizam o reino do Senhor, né? O contexto aqui é um contexto de sofrimento. De uma outra ocasião eu já ministrei sobre esse contexto aqui, né? Os primeiros cristãos, eles foram perseguidos como nós nunca fomos perseguidos na história, irmãos. Eles foram perseguidos, eles foram acusados de coisas que eles não fizeram, eles foram presos injustamente, eles foram mortos injustamente, né? Nesse contexto aqui, não só a perseguição, mas houve uma perseguição muito severa do poder público, dos dominantes, em que cada cristão, cada pessoa que se identificava que era cristão, a primeira coisa que os governantes faziam era arrancar eles da propriedade. Tiravam a casa deles, eles tinham que entregar a chave da casa, a chave do sítio, a chave da fazenda, eles tinham que entregar tudo, e agora eles iam morar na rua, eles iam ser errantes pelo mundo, né? E o texto está dizendo, olha, vocês permaneceram, vocês tiveram os seus bens espoliados, pessoas roubaram os seus bens, porque vocês eram cristãos, vocês foram tratados injustamente, vocês foram acusados, vocês foram mortos, né? Vocês sofreram bullying, vocês sofreram perseguição de todos os lados, né? Mas agora permaneçam firmes, porque a bênção vai chegar, ela está próxima. Não seja como aqueles que voltaram atrás, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Então, persevere no caminho, amém? Diga para o seu vizinho aí, persevere no caminho, né? Terceira coisa que nós precisamos compreender é cuidar da nossa comunidade.
é cuidar da nossa família, é cuidar da IBNV. Versículo de número 24, voltando lá para Hebreus, capítulo 10, verso 24, diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Cuidar do lugar, cuidar da comunidade, amar as pessoas, amar a família e a igreja, né? Fazer boas obras pelas pessoas, não esperar as pessoas pedirem, né? Não esperarem. Eu fiquei muito triste na pandemia, né? Dentre muitas coisas, mas eu fui procurado, se não me engano, no segundo semestre, né? É tanta coisa que aconteceu, aqui mesmo nesse local, eu fui procurado por um pastor, né? E ele veio me apresentar algumas situações, porque, né, era um povo que esteve conosco aqui e me envolvia em uma situação, né? E ele veio aqui, a igreja estava fechando, ele fechou a igreja aqui, né, e transferiu a igreja para outra cidade por causa das situações que ele enfrentou aqui, né, de um pseudo povo cristão, né, que estava com ele. E ele me disse assim: olha, eu fiquei 3 meses nessa cidade, eu não passei fome, porque uma mulher espírita me deu comida, me sustentou. E eu disse: pastor, por que o senhor fez isso? Porque o senhor não nos procurou? Porque o senhor não veio? Porque o senhor não chegou? Porque o senhor não pediu ajuda? Porque o senhor não disse: olha, eu estou precisando de ajuda? Pastor, a gente teria maior prazer em ajudar, maior prazer em te sustentar, né? Glória a Deus, porque Deus usou essa mulher de confissão espírita, que crê em outras situações que nós não acreditamos, para sustentá-lo. Mas e o nosso povo, e nós, e aquele povo que estava com ele, que se dizia crente, está aí hoje, né? Que se dizia irmãos, que se dizia crente, pessoas que boicotaram ele, pessoas que fizeram muitas coisas. Eu disse: pastor, eu estava aqui sentado aqui assim, ó, com ele. Eu disse: pastor, o senhor não podia ter feito isso, o senhor deveria ter me procurado, o senhor deveria ter nos procurado, a gente ia te ajudar, né? Então, nós precisamos, irmãos, o texto diz: olha, cuide da sua comunidade, cuide da família, a família que nós estamos inseridos, irmãos, né? Há muito crente que é parasita. Sabe como é o crente parasita? É aquele que só quer ganhar, né? Me dá danoninho, né? Só quer ganhar, é o crente parasita. Gostou, né, velho? É o crente parasita, né? Provérbios fala de um espírito, né? De um espírito chamado sanguessuga. E esse espírito sanguessuga tem 2 filhas, dá. É as 2 filhas desse espírito, né? Então tem uns crentes parasitas que eles só querem me dar. E o texto diz assim: olha, cuide também de animar uns aos outros. Irmão, você foi chamado para animar a pessoa que está do seu lado. Você foi chamado para dar uma palavra de encorajamento para ela. A família Nova Vida, né, é cuidar das pessoas. Nós não podemos, irmãos, comportar como o mundo está se comportando, porque o mundo é cada um na sua caixinha, é cada um dentro da sua casa, é cada um dentro do seu mundo, né? E hoje, até para você oferecer ajuda para uma pessoa que está precisando de ajuda, você tem que ter muito tato para falar com ela, você tem quase que implorar, para pedir, para ela permitir, né, a ajuda, né? Então, é porque cada pessoa está no seu egoísmo, centrado. Nós não somos, irmão, nós somos a igreja. E o texto bíblico está dizendo: olha, para a volta de Jesus, vocês precisam cuidar um dos outros, vocês precisam encorajar, vocês precisam animar, vocês precisam se preocupar uns com os outros. Quantas vezes, irmãos, pessoas estão faltando à nossa igreja, faltando aos cultos? Quantos de nós nos preocupamos? Quantos de nós vamos atrás daquela pessoa? Quantos de nós ligamos para ela? Quantos de nós passamos na casa dela? Quantos de nós nos animamos? Irmãos, nós não podemos nos comportar como o mundo. Ah, não, mas é eu, cada um com a minha vida. Não, irmão, não é assim não.
A vinda de Jesus para nós nós precisamos compreender que nós precisamos ser diferente daquilo que o mundo nos apresenta. Nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos exercer misericórdia, exercer perdão, né? E às vezes a gente encontra situações de pessoas que convivem uma com a outra, mas não se perdoam uma à outra. Pode parecer de estranho isso, mas acontece, né? Certa ocasião, o pastor foi celebrar o culto de bodas de ouro de um casamento. Bodas de ouro de um casamento, 50 anos de casamento. E lá pelas tantas, a mulher diz assim: olha, eu nunca perdoei ele por uma situação que ele fez, né? Mas qual situação? Quando foi que aconteceu? Né? Todo mundo achando que tinha sido coisa recente. Não. Ela disse: olha, quando nós noivamos, ele encheu a cara de cachaça e estragou todo o noivado. 50 anos depois, a mulher convivendo com o homem, mas ainda não havia liberado perdão. Né? Não havia liberado, olha, o tanto de ferida, de mágoa que essa mulher reteve. Né? Nós precisamos, irmãos, ter algo que a gente tem falado recentemente, mais profundamente, mas sempre falamos sobre isso. A gente precisa ter a cultura do pertencimento. A gente precisa pertencer à família, porque quando você pertence a um local, você cuida do local. Quando você pertence, você tem interesse. Você tem interesse, né? Quando você tem algo que é seu, que lhe pertence, você olha com outros olhos, você se preocupa, você vê o que é necessário. Então isso é o pertencimento. A comunidade, a igreja, ela é a nossa família espiritual. Então eu não vou lá assistir o culto e depois eu vou embora e olha, acabou. Não, irmãos, o que o texto está dizendo, olha, cuide bem de animar as pessoas uns aos outros, né? Faça boas obras, irmãos. As boas obras, elas não nos levam para o céu, como os espíritas dizem que leva, como a igreja católica enfatiza, que se a pessoa dá sopa, da cesta básica, ela vai ter um lugar no céu. Não, irmãos, ela não nos leva, mas Jesus, a palavra nos manda a gente fazer boas obras, a gente agir, a gente abençoar as pessoas, a gente ser instrumento de Deus para abençoar. Como a gente vê, irmãos, é impossível como nós vamos entrar, como nós vamos estar preparados para a vinda de Jesus, se nós olhamos para a comunidade nossa, para a nossa igreja, que ainda é pequena, e nós, às vezes, alguns não se importam com o outro, não se importam com a dor, com o sofrimento, com o problema do outro. Ah, fulano está doente, né? Oh, Deus tenha misericórdia. Mas aí ele está doente, qual é a doença dele? Eu posso ajudar, eu posso oferecer um remédio, eu posso dar um chá, eu posso passar na casa dele, eu posso levar uma comida, uma refeição para ele, né? É o cuidado. Nós temos, né, vizinhos lá, lá no bairro, lá no centro nós moramos lá, os primeiros vizinhos aqui em Conceição que cuida da gente. Volta e meia eu estou lá, chega lá um bolinho de arroz, né, quentinho, um pãozinho de queijo, né, a vizinha vai levar, a outra do outro lado também aprendeu, vai levar também, né, às vezes tem uma pimentinha a mais, né, outra, às vezes dá para comer, às vezes não, né, ou eu comer, né, mas a pastora come, né, a pastora adoeceu, a vizinha levou comida para ela lá, né? É o cuidado, irmãos. A gente só faz isso quando a gente tem a cultura do pertencimento. Então, para a vinda de Jesus, para mim estar preparado, eu preciso cuidar da igreja. Não é só o pastor que cuida não, irmãos, eu não dou conta de cuidar, então cuide. Você viu alguém, cuide. Mas irmão, a gente tem que parar com essa visão errada, mundana. Não, é cada um no seu quadrado, e não é cuidar no sentido de xeretar a vida do irmão, falar mal do irmão. Não, irmãos, é cuidar no sentido bíblico, é se importar com a pessoa. Porque às vezes eu escuto pensando, não, é cada um no seu, pastor, eu nem falo nada, eu vejo um tanto de coisa acontecendo aí na igreja, mas eu nem falo com esses meninos, porque senão as mães vão subir na tamanca. Deixa subir na tamanca, irmão, deixa subir no salto. Se está fazendo errado, é cuidado. Se você tem algo, você cuida. Você mora numa casa,
tem algo, você cuida. É seu, você cuida. Então a gente precisa entender que isso, o cuidado, não é no como o mundo vê, porque o mundo tem um sentido de cuidado daquela pessoa que quer mandar na vida do outro, que quer xeretar a vida do outro, que quer... Não, é o cuidado bíblico de animar, de perdoar, de saber como a pessoa está. É a cultura do pertencimento. Então, se eu pertenço, eu cuido. Eu animo os irmãos, eu me preocupo, cadê o irmão? Por que o irmão não está aqui? Porque o irmão não veio, já tem 2 domingos, ele só vem no domingo, mas já tem 2 domingos que ele não vem, por quê? O que está acontecendo? Eu vou atrás, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou lá na casa. Então é cuidar das pessoas através de boas obras, e a importância de estar juntos, como diz o versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Então, naquela época já tinha a luta que a gente enfrenta hoje, de pessoas que não querem congregar, que não querem pertencer à igreja, que não querem ser a igreja. Já havia esse problema, Aí o texto diz, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, o dia vai se aproximando, cada vez mais o dia vai se aproximando. Então, à medida que você vai tendo entendimento, à medida que os seus olhos vão se abrindo para fazer a leitura do tempo, vai se importando com as pessoas, irmãos. Vai trazendo essas pessoas, E em último lugar, versículo 26, diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, é preciso ter tolerância zero com o pecado. É preciso parar de pecar, é preciso lutar para não pecar, é preciso buscar a santidade do Senhor, é preciso buscar a presença de Deus, porque Jesus, irmãos, Ele está voltando. Será que você está preparado? Será que você está permanecendo na presença dEle? Então permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença de Deus, persevere na presença do Senhor, cuide da comunidade, cuide da família Nova Vida, se interesse pela igreja, se interesse pelo reino de Deus e lute contra o pecado, lute para vencer o pecado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar, A voz foi só por isso, Glória a Deus. Mas nós vamos orar a Deus, irmãos, para que essas verdades aqui, elas sejam reais nas nossas vidas, Para que elas aconteçam nas nossas vidas. Nós precisamos permanecer na presença, irmãos. Tem muita gente saindo da presença, tem muita gente brincando com a presença do Senhor, Tem muitas pessoas que não estão perseverando, que estão desanimando. Não quero com isso dizer que não haja luta, irmãos, mas Jesus, Ele sempre nos deu a esperança de que Ele está conosco. A Bíblia é fantástica porque ela revela a palavra de Deus de uma forma extraordinária. Mas eu gosto de um texto bíblico que para mim ele é maravilhoso, de Mateus capítulo 28, em que o Senhor diz para os discípulos assim: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Deus está com você, Deus não te deixa, Deus não te abandona. Às vezes a gente tem a sensação de que nós estamos sozinhos, porque a luta se apresenta muito grande, o gigante se apresenta muito maior do que ele é. Mas tenha uma certeza nas palavras que Jesus diz: eu estou com você todos os dias. Mesmo na luta, Deus está conosco. Os problemas que a gente passa não é para te tirar da presença, não é para
Deus da glória. Como é maravilhoso e poderoso, Senhor, receber essa palavra sobre a vida de Jesus. E saber da preocupação, Senhor, que o Senhor tem com a igreja, com cada um de nós, para que nós possamos estar preparados para receber o Senhor. Para que nós estejamos preparados para a vinda, Senhor, gloriosa do Senhor Jesus. Meu Deus, como igreja, nos ajude, Deus, a consertarmos, ó Deus, a firmarmos os nossos passos, ó Pai, a alinharmos a nossa vida, ó Deus querido, para que possamos permanecer na Tua presença, guardar a nossa fé, ser perseverantes, Senhor, entender a importância de cuidar, de amar, de zelar pela Tua casa, de andar em santidade diante do Senhor. Estamos diante do Teu altar, Senhor, e nos ajude a prepararmos, meu Pai, porque a vida do Senhor vai acontecer de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, de uma forma impactante, Senhor. E nós queremos, ó Deus, estaremos lá, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a consertarmos, ó Deus, a alinharmos tudo que como igreja precisamos, ó Pai. Ser com cada um de nós, nos ajude nas nossas dificuldades, nos ajude a consertarmos, a restaurar, Senhor, tudo que precisa ser restaurado em nossas vidas, a alinharmos tudo que precisa ser alinhado. Nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua graça, em o nome do Senhor Jesus.